Bom dia meus lindos, estamos aqui diretamente da Igreja Apostólica, fazendo a nossa transmissão ao vivo aqui para todo o planeta Terra. Estamos aqui pelo Facebook, Márcio Ferrari, e no YouTube aqui, Manuel Ferrari, o Manuel aqui, sempre falo do Manuel Ferrari, e hoje o Manuel Ferrari está aqui conosco, é um prazer, acho que é a segunda vez, Manuel, nós estamos fazendo uma live. Queridos, olha bem, depois da pandemia, que está cortando a cabeça aqui, mas depois da pandemia, é a segunda vez que eu estou tendo o privilégio de estar com o Manuel. Jefferson, shalom Jefferson, bom dia, meu lindo, Deus abençoe, querido, a paz. Depois dessa pandemia, irmãos, eu hoje estou tendo o privilégio de fazer a segunda live com o Manuel. E a honra é dele, depois da honra de Deus, lógico. Ele vai trazer a palavra, eu estou aqui só auxiliando, mas é um tema que está no coração dele, Deus ministrou o coração dele. E aí eu tive o privilégio de ser convidado por ele para estar aqui fazendo parte. Ele vai compartilhar, já compartilhou comigo, já compartilhou comigo o tema, então já tive o privilégio de saber o tema. Mas você vai ter o privilégio de receber também agora essa palavra. Vamos orar. Senhor, queremos te louvar, te agradecer pelo dia, pela noite que tivemos, pela paz que nós temos. Esteja abençoando esses amados, esses irmãos de perto e de longe, os irmãos lá da Bahia, Pernambuco, do Maranhão, tantas cidades. A Priscila que está nos assistindo, e o Antônio, Marcelo, família que não pôde estar aqui conosco, e tantos os amados que era para estar aqui conosco nessa live de hoje. Esteja visitando cada um, Senhor. Abençoa cada amado. Assim nós entregamos essa live, esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Cristina Alves, um abraço, minha querida, saudade de você, me abandonou, né, Cristina? Voltou do Pernambuco e não veio aqui na igreja ainda, hein? Estamos com saudade de você, minha querida. Queridos, vamos então passar a palavra para o Manuel, e nós vamos estar aqui sendo ministrados nessa manhã, Nessa manhã, com a live em nome de Jesus. Aleluias. Paz a todos, queridos. É um ótimo dia, um ótimo domingo. Deus continue derramando a bênção dele sobre a vida de vocês durante esse dia. Queridos, compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. E está lá em Daniel, Está lá em Daniel, e Deus compartilhou comigo. Eu queria trazer para você, aqui nessa manhã, trazer para que Deus possa também abençoar o teu coração. Eu creio que Deus falou comigo e Deus quer falar contigo também. E está lá em Daniel, capítulo 1, no verso 8. Você que está aí com sua Bíblia, procure aí Daniel, capítulo 1, verso 8. Daniel 1, 8. Amém, queridos? Dando um tempinho aí para você achar. Você que está com sua Bíblia, você está acompanhando a leitura juntamente conosco. Creio que agora você já achou, Daniel 1, 8. E no capítulo de 1, no verso 8 de Daniel, está escrito assim: Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção de comida do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que não lhes obrigasse a se contaminar. Eles aqui é uma palavra, e Deus colocou no meu coração, compartilhei com o pastor, compartilhar com os amados aí agora, uma palavra que é mantendo-se forte em tempos de crise. Mantendo-se forte em tempos de crise. Eles aqui, Daniel, assim como vários outros jovens tinham sido levados para a Babilônia como prisioneiros. O rei Nabucodonosor pediu para que fosse levado a ele muitos jovens, e jovens de boa aparência, jovens inteligentes, jovens que tivessem um bom conhecimento, para que ele pudesse instruir em toda a ciência, em tudo aquilo que ele poderia fazer ali na Babilônia, e fazer com que aqueles jovens servissem a ele, com toda a sua inteligência, servissem a Babilônia. Então, quando o rei Nabucodonosor sitiou Israel, levou então esses jovens, e junto com ele estavam esses
4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, cuja a gente conhece muito a história desses 4. E aqui fala especificamente de Daniel, dizendo que ele decidiu no seu coração que não ia se contaminar com aquilo que era proposto para ele naquele local. Ele decidiu não se contaminar. E fala que então aqui que ele se manteve forte no propósito dele, forte naquilo que ele tinha recebido, né, de alicerce da sua família, de alicerce de cristianismo lá, né, na vida de Deus, lá em Israel. E aí quando ele foi levado para a Babilônia, as coisas da Babilônia não atingiram a ele, mas ele se manteve forte, mesmo lá na Babilônia. E querido, o que é que a gente quer trazer nessa manhã para o teu coração? É que, querido, a gente está vivendo nesse tempo de crise. E como que você tem se mantido nesse tempo de crise? Nesse tempo de distanciamento do templo, né? No templo físico, nesse tempo que a gente tinha o costume de estar aqui adorando ao Senhor todos os domingos, todas as terças-feiras, as quartas-feiras nas células, né? Você que está acompanhando, que participa do ministério, que outros dias, todos esses dias você estava se mantendo, né, firme, estava se fortalecendo, indo para a igreja, indo para o templo. E aí de repente acontece isso que te afasta do templo físico. E aí agora como que você se mantém espiritualmente longe agora do templo? Longe, né, da presença do povo de Deus, longe da presença da comunhão. Como que você se mantém? Como que você se mantém longe disso tudo? Será que você tem se mantido forte? Será que você tem se fortalecido no Senhor? Aqui Daniel, no texto fala que ele falou, eu não quero me contaminar. Eu não estou em Israel, eu não estou, né, lá no meio do meu povo. Eu estou distante, eu estou em meio a esse povo, né, que não teme ao Senhor, mas o meu comportamento, as minhas atitudes não vão ser diferentes das atitudes que eu tinha quando eu estava lá no meio do meu povo. As minhas atitudes vão ser as mesmas atitudes. Mas você fala assim, mas só foi um alimento que ele falou. Eles a gente vai ver, se você fosse aprofundar mais no livro, você vai ver que foi muito mais do que isso. Tem acontecimentos aqui, né, logo nos próximos capítulos, que vai demonstrar a atitude de Daniel, a atitude dos outros 3, Sadraque, Mesaque, Abednego, a atitude de quem estava comprometido com a palavra de Deus, independente do que tinha acontecido, independente de estar tendo os cultos na igreja, no físico, podendo estar aqui ou não. O comprometimento deles com a palavra de Deus era mesmo. Não mudou o compromisso deles que eles tinham com a palavra de Deus. Isso mesmo. Não mudou, continuou da mesma forma, tanto quanto eles passaram por situações em que foi realmente situações de levar eles à morte, mas eles não se curvaram a outras atitudes a não ser fazer aquilo que agrada ao Senhor, né, pastor? É isso mesmo. Então, até porque, Manuel, você fala que ele decidiu isso no coração, né? Sim. Eu imagino um jovem, né, sendo educado, porque tem algumas expressões que falam que ele foi educado com toda a cultura de Judá, por ele ser judeu e ele fazer parte do povo de Israel. Então ele teve uma disciplina, né? Quando fala de Daniel, mas na verdade é os 4, né? O Sadraque, Mesaque e Abednego, que na verdade é esses 3 nomes que foi dado até pelo chefe da Babilônia. Eles então mudaram os nomes deles e aí ficou Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas os 4, se você for ver, né, teve uma participação importante. Mas quando fala de Daniel, interessante que ele fala aqui, né, no 8 que você leu, né, Daniel propôs no coração. Então, irmãos, a gente entende que quando ele propôs essa decisão no seu coração, é até a disciplina que ele veio trazendo da sua meninice. É tanto que quando esses homens ficam presos aí, eles têm destaque no reinado de Nabucodonosor. Eles têm destaque, né? É tanto que Daniel passa a fazer, ele faz parte dos negócios do rei. Ele, pela capacidade, Manuel, pela decisão
né, pelo que ele propôs no coração, né, porque aqui na verdade é uma consequência do que ele já vinha propondo no seu coração. E o rei se agrada dele, e ele é incluso, né, nos negócios do rei, até por causa disso, porque mais na frente depois fala que Daniel, ele tinha um espírito excelente. Se você for ver na frente aqui, então você vê uma das características de Daniel, essa excelência. Fala aqui no versículo, no capítulo 5, e versículo de número 12, 5:12. Portanto, se achou neste Daniel, a quem o rei propôs o nome de Beltesazar, um espírito excelente e conhecimento, inteligência, interpretação de sonho, explicação de enigmas e solução de dúvidas. Chama-se agora Daniel, e ele dará a interpretação. Entende, queridos? Então, quando Daniel ele entra ali na Babilônia, e quando aqui o versículo 8 fala que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção de manjar, é porque Daniel ele tinha um espírito excelente, irmão. Então já começa aí, Daniel e Manuel. Olha como está próximo aqui. Na verdade, irmãos, a gente está tão acostumado a chamar Manuel de Manuel, mas na verdade é o pastor Manuel. Colocaram ali, ó, os pastores ali. Ó. Então Manuel, o nosso pastor auxiliar, ele na verdade ia ser consagrado no dia 25 de abril. 25 de abril. Mas por causa da pandemia, então nós estamos esperando passar esse momento para nós então fazer uma celebração. Vai ser uma grande festa aqui na cidade, no Teatro Municipal de Morungaba, né? Estamos já nos preparando, esperando esse momento. E aqui é o pastor Manuel, né, como o Marcelo falou ali. Então, queridos, Daniel ele teve esse espírito excelente porque ele decidiu no coração, né? Então, a partir dessa decisão no coração, eu até fiquei pensando em outra personagem bíblica, né? Tem duas que andaram juntos, mas só que a Bíblia fala claramente também que ele tinha um espírito diferente, que foi o Caleb. Caleb é um momento também de dificuldade, de crise, onde Caleb vai ali, ele entra para fazer uma espionagem, ele espia, e ele vê realmente que havia a possibilidade de ele se apropriar daquele lugar, apesar que tinha os gigantes, apesar que tinha as dificuldades, né? Como é o tema de hoje, né, Manuel? Como ser forte, né, nessa situação, né, dos desafios da vida. E Caleb vai ali, faz a espionagem, volta, traz o feedback daquela espionagem e mostra, porém, 10 dos 12, eles falam o contrário. E ali Deus olha para o coração de Caleb e fala que Caleb tem um espírito diferente. Só Caleb e Josué que eles iriam herdar aquela terra. Por causa dessa determinação, queridos, mantendo-se forte, né? Mantendo-se decidido nesses momentos, nesses dias, assim como Daniel foi pressionado ali, Caleb também foi pressionado, fez aquele povo parar de murmurar, e aí ele dá uma palavra, e depois Deus exalta Caleb, e Deus fala assim, né? Quando Deus ele ouve a oração de Moisés, a intercessão de Moisés, porque Moisés intercedeu, porque Deus ia matar aquela geração, aquele povo. Então Deus ouve a oração de Moisés e Deus responde assim, lá em Números 14, 20, disse o Senhor Deus, conforme a tua palavra lhe perdoei. Deus perdoou aquele povo, queridos, Deus perdoou aquela geração, porém não é tão certo como vivo, e a glória do Senhor encherá toda a terra. Nenhum dos homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram estas vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi com juramento a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá, no 14:24, porém
o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito. Está vendo, querido? Outro espírito perseverou em seguir-me, e levarei a terra em que entrou a sua semente, e possuirá em herança. Então, queridos, vocês entendem? Olha aqui a determinação de Caleb como de Daniel. Eles decidiram, eles tiveram o que propôs nos seus corações, eles falaram o que eles sentiam no coração, mano. Pela uma base, pela uma estrutura, e veio agora a situação, veio a luta, veio um momento, e agora eles conseguiram serem bem-sucedidos. Amém. A palavra de Deus diz: onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Então, realmente, onde é que o nosso coração está estabelecido, né? Porque é justamente ali que está o nosso tesouro. Então, se o nosso coração está estabelecido em fazer a vontade de Deus, se o nosso coração está estabelecido em realmente está engajado em uma obra, como a gente está aqui, queridos, na igreja, né? E a igreja do Senhor, quando ela é levantada, a igreja na questão do corpo mesmo aqui, quando temos a comunhão, a igreja, o templo, como essa igreja, a igreja apostólica aqui, quando ela é levantada com o propósito de fazer a vontade de Deus, e o engajamento de todos aqueles que são os membros dessa igreja, né? E quando todos os membros dessa igreja têm o seu coração compromissado naquilo, as coisas começam realmente a fluir e a se desenvolver. Então, onde está o nosso coração? Será que o nosso coração verdadeiramente está nessa obra? Será que o nosso coração verdadeiramente está em fazer, né, aquilo que está no coração de Deus, aquilo que é o propósito desse ministério, para realmente ter o crescimento, para realmente ter a vontade do Senhor sendo realizada aqui? Então, se o nosso coração está nisso, a gente não vai deixar de fazer, a gente não vai deixar de estar nos envolvendo, mesmo, né, com esse tempo impedindo com que as igrejas sejam abertas. Então, a gente tem essa oportunidade de estar na live aqui. Você tem a oportunidade de, em casa, estar participando do culto. Será que agora, quando estamos em casa, será que nós estamos desenvolvendo esse relacionamento com Deus? Será que continuamos dessa maneira? Porque Daniel, quando foi levado para a Babilônia, ele poderia agora, e teria a oportunidade agora de não mais se comprometer com as coisas de Deus. Ele estava longe, agora ninguém mais estava vendo ele. Né? A família não estava perto, as pessoas não estavam por perto, ele estava longe, sem ninguém por perto, só aqueles que estavam ali, todos eram agora prisioneiros, todos estavam ali agora no mesmo nível. Então todos ali poderiam falar assim: não estamos mais lá, estamos aqui na Babilônia, agora vamos agir de acordo com o ambiente que nós estamos, de acordo com o local que nós estamos. Mas não, ele falou: não, ele falou assim: eu não vou me contaminar. Os outros três a mesma coisa, nós não vamos nos contaminar. E os 4 ali fecharam então em um propósito, se mantendo firme em algo que ele, como o senhor falou, já vinha trazendo, né, lá da sua terra. E eles então se mantêm firmes naquilo, e Deus começa a honrar, né? Deus começa a honrar a vida desses jovens, né? Lá na frente você vai ver nos outros capítulos que Deus começa a honrar Daniel, Deus começa a honrar Sadraque, Mesaque e Abednego em situações que eles tiveram que enfrentar ali na Babilônia, situações realmente, né, que levaram eles a tomar posições que muitas vezes eu e você poderiam ter tomado a mesma posição. Porque imagine, querido, você recebeu uma intimação dizendo que se você não se ajoelhar diante de uma estátua, você vai ser lançado dentro de um fogo. Imagine para aqueles jovens pensar: vamos morrer, vamos ser lançados naquele fogo agora, né? Vamos morrer, porque nós não vamos nos curvar diante de outro Deus, nós não vamos tomar outra atitude senão aquela que agrade o coração de Deus. Não estamos no nosso país, não estamos na igreja, não estamos, né, tendo esse tempo, mas o nosso coração continua o mesmo, o nosso coração continua firme, o nosso espírito é o mesmo, né? Pode não estar participando, mas o espírito continua perseverando, fortalecimento do nosso espírito e não da nossa carne. E aí eles falam assim: nós não vamos. Eu falo assim: mas se vocês não forem, vocês vão ser jogados, nós não vamos nos curvar. Mas é só se ajoelhar um pouquinho, não vamos. E aí muitas vezes a pessoa pode pensar assim: mas ele poderia só estar uma curvadinha, né? Não ajoelhar, mas agachar. Porque muitas vezes a gente faz isso, a gente não se curva, não se ajoelha, mas dá uma agachadinha. Quer dar uma agachadinha para satisfazer mais ou menos, né? Ou tentar satisfazer mais ou menos a carne, tentar satisfazer mais ou menos o ambiente que a gente está, né?
querer satisfazer o ciclo de amizade que a gente está. Mas não, a palavra de Deus diz que nós temos que se manter firme, nós temos que estar com o nosso propósito, o nosso coração realmente nele. Aí eu lembrei também da história de Ruth, Noemi. Noemi tinha duas, né, noras aqui. Os meninos morreram, os filhos morreram, só ficaram as duas. E aí ela fala assim, ó, pode ir embora. Deixou a vontade para as duas, pode ir embora. E Ruth propôs no coração dela. Ruth no coração dela falou assim, não, eu não vou. Para onde tu for, eu vou contigo. Então Ruth se comprometeu com Noemi a andar com ela, a andar com o Deus dela, porque aí ela conheceu. A outra não, a outra foi embora. E a outra se torna esquecida depois. Mas Ruth tem o seu nome escrito, né, em um livro escrito na Bíblia. Ou seja, queridos, por quê? Porque ela perseverou no propósito, porque ela perseverou naquilo que estava no coração realmente dela, que era estar fazendo a vontade e agradando a vontade daquele Deus que ela conheceu, através da vida de Noemi. Então, quando a gente conhece esse Deus, quando a gente tem verdadeiramente nosso Deus acima de todas as coisas, quando a gente tem Ele sobre todas as coisas, não importa o que esteja acontecendo, o nosso coração está nele, o nosso compromisso está nele, e a gente se mantém firme nele, fazendo as coisas que agradam a Ele, desenvolvendo esse relacionamento, continuando a desenvolver esse relacionamento com Ele. Por quê? Porque o nosso coração continua firme nesse propósito, continua firme nele. Quando a gente voltar, vai ser uma oportunidade, né, de valorização. Quando a gente voltar ao ajuntamento, a gente vai ver, a gente voltando, a gente olhando as imagens, as fotos, né, Manuel? Voltando, e a gente vendo como era tão natural as comunhões, era tão natural o relacionamento. E qual é o risco? E qual é o risco para alguns irmãos acostumarem com esse estilo de vida, Manuel? Né? Qual é o grande risco de a quarentena continuar? É a grande probabilidade. E tipo assim, quando esses jovens foram para a Babilônia, foi a grande oportunidade deles de se relaxar, se acomodar e começar a viver aquela vida relaxada deles. Porque a quatro falou, não vamos continuar firme, mas os outros não foram só os quatro, foram vários jovens. E não fala dos outros. Não fala dos outros. Aparentemente os outros entraram naquele ambiente de acomodação da Babilônia e a história deles sumiu. Não foram escritos mais, a história deles não foram escritas como a história desses quatro jovens. Aqui está fazendo menção, na verdade, do lado bom da história, do lado que edifica, né? Tem pessoas que têm prazer em falar o que já não edifica, né? Aqui o texto está falando assim, está fazendo menção dos quatro, né? Felizmente a proporção é maior, né, dos que não perseveraram, com certeza, mas ele está falando aqui, não teve quatro, né? Então isso aqui serve, irmãos, até para nós, né, a nossa geração, o momento que nós estamos passando, né, que o ajuntamento, olha como ele é poderoso, ele é valioso. E quando a gente olha para as imagens, a gente olha para o nosso histórico de relacionamento, comunhão, né, que a igreja, que o ministério, que o corpo de Cristo promove, e aí hoje a gente está disperso, estamos separados, longe, como esses aqui. E como tem sido? Né? Como tem sido? Qual é a expectativa? Qual é a sua expectativa? Do retorno, porque eles vão voltar, esses vão sair dali, mas nesse período, olha o que eles viveram, olha as experiências, não? É como o senhor falou, dos 12 lá também, só dois voltaram, os espias. A minoria, na realidade, né? A minoria lá dos espias, a minoria dos jovens aqui que foram levados para a Babilônia. Então, será que a gente faz parte dessa minoria que se mantém firme? Será que a gente faz parte dessa minoria ou a gente faz parte da multidão? Aquela multidão que sempre seguia Jesus por algum tipo de motivação terrena, algum tipo de motivação que não era a motivação certa. Então isso aí vai mostrar verdadeiramente qual é o nosso coração. Então quando a gente voltar, né, como a gente vai voltar espiritualmente? Será que a gente vai voltar forte? Será que a gente vai voltar fraco? Será que a gente volta fortalecido disso? Com outro entendimento, com a outra mentalidade daquilo que é servir ao Senhor? Ou será que isso tudo não serviu para nada também? Porque em tudo a gente tem que tirar lição, viu? Tudo na vida a gente tem que tirar lição. E isso precisamos tirar uma lição também. Uma lição do nosso relacionamento com Deus. Como que estava sendo o nosso relacionamento com Deus? Como que estava sendo o nosso compromisso com o ministério que a gente participa?
você que participa de um ministério, como que estava sendo o seu compromisso com aquele ministério? Né? Será que tem feito falta? Porque para muitos eu acredito que não tenha feito falta, não esteja fazendo falta. Para muitos simplesmente foi uma oportunidade de não mais estar indo, de não mais estar se comprometendo. Foi uma grande oportunidade, né? Para alguns que muitas vezes têm até o medo, né, de encarar e de falar assim, eu não vou mais. Às vezes foi uma grande oportunidade, opa, né? Aqui é a minha chance de entrar nesse ambiente aqui, né? De ficar desse jeitinho aqui, desse jeitinho que me deram aqui para fazer isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Isso tudo aconteceu, está acontecendo aí, e a gente vê como está acontecendo, mas o nosso relacionamento com Deus, o nosso compromisso com a palavra dele, com o ministério, com as coisas de Deus, ela tem que ser fortalecida nesse momento, né? E ela tem que crescer nesse momento, porque no momento de crise que verdadeiramente a gente mostra crescimento. Foi no momento de crise que a igreja cresceu. Foi no momento de crise que os homens de Deus cresceram. Então é no momento de crise que a gente vai mostrar realmente esse crescimento nesse relacionamento com Deus. Se nesse tempo de crise não serviu para nada, então a gente tem que tomar cuidado, né, com o que está acontecendo. Esses homens aqui não passaram só por esse tempo de crise de ser levado à Babilônia. Mas Daniel, como eu falei antes, os 3 foram jogados na fornalha. E tudo isso por quê? Porque o coração deles continuava no propósito. O coração deles continuava firme naquilo que eles tinham aprendido lá na sua casa, né? Verdade. Mas mano. E a gente olhando para essa estrutura de atitude, a gente vê, né, como é interessante o ensinamento a gente volta, porque era jovens, né? Fala que eram jovens. Caleb fala que ele tinha 45 anos, e fala que quando ele recebeu a promessa, ele estava com 85, 40 anos depois, né? 45 anos, ele tinha 40 anos, então já era mais experiente, mas a Bíblia fala que esses 4 já eram jovens. Então a gente vê como é importante a base, né, dos pais ensinar as crianças, levar os filhos, né, de estruturar para esses momentos, porque às vezes os pais de hoje, eles estão negligenciando por eles mesmos. Imagina se eles vão investir nos moleques, nos filhos, imagina se eles vão investir, porque aqui, olha o resultado desses filhos, desses jovens aqui, porque eles tiveram uma base. Às vezes não se preocupa nem com o próprio exemplo que tem que dar em casa, né? O próprio exemplo que tem que dar para os seus filhos, e às vezes passa batido isso aí, né? E o filho cresce sem nenhum exemplo cristão, nenhum exemplo de espiritualidade, né? E aí realmente vai se perdendo ao longo do tempo. Porque, como você falou, não só tinha 4, fala de 4, agora os outros. Poderia falar dos outros, né? Sim. Poderia fazer menção da conduta dos outros jovens, mas é porque não teve uma base. E a palavra fala para nós estarmos revestidos para um dia mau. Vai vir um dia mau. Todos nós vamos viver um dia mau. E é para esse momento. Foi para esse momento que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego eles viveram. Foi para o momento de Caleb e de Josué. Eles viveram, né, na hora de usar as armas no dia mau, eles estavam revestidos, né, irmão? E assim eles foram bem-sucedidos. E a gente vê aqui, pastor, como o compromisso deles era em conjunto, era um compromisso em comum. No 11 diz assim, ó: então disse Daniel a Melsar, que tinha sido posto por chefe dos eunucos sobre Daniel. Então esse homem aqui era o homem que estava sendo posto como responsável por esses jovens aqui, né? Tinha sido colocado sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? Que é Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram trocados seus nomes. E ele fala no 12: rogo-te que faça a prova com os teus servos. Então não era só Daniel, eram os 4 ali, com seus servos por 10 dias, e não dê a comer legume e água, e nos dê a comer legume e água a beber. E aí diz assim: compara nossos rostos com os dos jovens que comeram manjares do rei, e depois faz com teus servos conforme vires. E consentiu com ele nisto, e o provou com eles 10 dias. E o fim dos 10 dias viu que tinha semblantes melhores, e estavam mais nutridos em carne do que os outros jovens que comiam os manjares do rei. Queridos, os manjares
os manjares que esse mundo nos proporciona, né? As coisas, os benefícios, todas as coisas que esse mundo nos proporciona foram postos para Daniel, postos para os Sadraque, Mesaque e Abednego, postos para os outros jovens que estavam ali, para todos. Eles falaram assim: não quero esses manjares do mundo, eu não quero tudo isso que o mundo está me propondo, eu não quero esses benefícios, eu quero simplesmente fazer a vontade de Deus. Me dê simplesmente legumes e água aí para beber, durante 10 dias você vai ver. E aí ainda fala aqui que o chefe que estava sobre ele temeu por a vida dele, porque poderia chegar Daniel e os outros pálidos, né, chegar fracos na frente do rei e sobrar para ele. E Daniel falou assim: testa a gente por 10 dias, se não acontecer, do jeito que tu quiser fazer, tu faz. Se tu quiser dar os manjares, tu dá os manjares, a gente vai viver conforme tu quiser, mas durante esses 10 dias faz esse teste com a gente. Quem sabe, querido, essa oportunidade, durante alguns dias, de você realmente ver como que é o seu relacionamento com Deus, de você provar realmente como que é, não provar para os outros, mas provar consigo mesmo, como que é o teu relacionamento com Deus, como que você se prova, né, diante desse período que você está vivendo em quarentena na sua casa, como que você se prova com Deus, realmente um compromisso sério com Ele, um compromisso com o ministério, um compromisso com as coisas do alto, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, ou você se compara com os outros jovens que entrou nos manjares e não quis mais saber daqueles compromissos que eles tinham antes e começou a viver de uma maneira totalmente, né, longe da presença do Senhor. Então esses meninos que se comprometeram com isso, esses jovens, né, eles não deixaram nada contaminar ele. Veio o momento, né, de ser lançado na cova do leão. Daniel falou: vamos lá, eu vou ser lançado, eu confio no Deus que eu sirvo. Foi o momento dos jovens lá ser lançados na fornalha, vamos lá. E cada um teve a sua experiência. Estavam juntos os 4, mas na hora de ter experiência, alguns tiveram experiência sozinho. Daniel teve uma experiência sozinho. Foi jogado na cova do leão sozinho. Os outros 3 teve experiência junto. Imagina, os 3 foram jogados lá e falaram assim: vamos lá, vamos junto, um fortalecendo o outro. Daniel não, Daniel sozinho. Ele teve que estar de firme sozinho, sendo jogado na cova do leão. Só tinha os leões de companhia. Só os leões de companhia. Aí depois veio o anjo para estar ali segurando. Mas ele estava sozinho. Ele estava sozinho. Mas mesmo sozinho, ele sabia o que estava proposto no coração dele. Ele sabia qual era a meta, ele sabia qual era o compromisso dele com Deus. E ele não se abalou. Os outros 3 também não se abalaram, não se curvaram. E se mantiveram firmes, e todos os 4 teve êxito na sua vida, teve êxito na Babilônia, se tornaram, né, governadores, colocados governadores sobre a Babilônia, então tiveram cargos, né, ali realmente em um compromisso também com aquele local. Eles estavam ali, estavam vivendo ali naquele momento da Babilônia, estavam até dominando sobre a Babilônia, mas aquilo que dominava ele era o Espírito de Deus. E eles foram para lá e de uma forma crítica, né? E eles jamais esperavam que naqueles momentos de crise que eles chegaram ali, fosse passar por todas as provações, depois ele ia ser honrado dentro da Babilônia, né? E o próprio rei fala depois que todo homem tinha que adorar o rei, o Senhor, o Deus, Sadraque, Mesaque, Abednego e de Daniel. É o fruto, é o resultado, né, mano? Atingiu o rei, né? Foi tão forte o compromisso deles com Deus, que até o rei se sentiu realmente... Testemunhou, né? Testemunhou e decretou algumas coisas. Houve mudanças e foi decreto, virou decreto. Nós estamos vivendo tempo de decreto, né? Por causa da pandemia. Ali veio o decreto também, houve decreto, né? Em menção do Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego e de Daniel. Interessante, né? Você falou aí, olha como o rei tinha até o entendimento de quem era o Deus de Daniel, porque ele jogou lá o Daniel na mão do leão e falou assim que o Deus te proteja. Né? Olha como ele tinha conhecimento, através de Daniel, ele tinha conhecimento de quem era o Deus, né? De quem era o Deus do Daniel. E aí quando amanhece, ele vai dormir, ele não consegue dormir. Ele não consegue dormir, fica perturbado. Mas quando amanhece, ele poderia falar assim: morreu Daniel, né? Esquecer, falar assim, ficar triste. Não, mas ele foi lá com a esperança, com a expectativa de que o Deus de Daniel tivesse livrado ele. Ou seja, ele tinha a expectativa, ele tinha esse entendimento de quem era o Deus de Daniel. Porque se ele não tivesse, nem lá ele ia. Ele sabia, ele poderia pensar assim: morreu, vou chegar lá, só vou achar os ossos de olhar. Mas não, ele foi lá e falou assim: Daniel, e aí vai
e chama o Daniel, e Daniel fala que está ali, que está salvo, que Deus tinha salvado ele, tinha mandado um anjo. Então, para ver como que as pessoas que estavam ali na Babilônia também, elas estavam sendo contagiadas por aquele compromisso que eles tinham com a palavra de Deus, porque eles buscavam em primeiro lugar o reino de Deus. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, as outras pessoas que estão na nossa volta, seja no trabalho, seja na família, seja em qualquer ciclo de relacionamento que nós temos, as pessoas que estão à nossa volta, automaticamente elas conhecem também esse Deus, porque a gente também conheceu esse Deus através de pessoas, através de alguém, através de um ciclo de relacionamento com alguém. Então que a gente também faça, no nosso ciclo de relacionamento, faça o nosso Deus ser conhecido através das nossas atitudes, através do nosso comportamento. Amém. Queridos, o tempo nosso é tão precioso. Emmanuel, ele é precioso aqui, Emmanuel é muito profundo nas ministrações. Pena que a gente não tem tempo, irmãos, o suficiente, para a gente ficar aqui compartilhando dessas preciosidades, Mas o que acontece? Eu quero agradecer, dando um bom dia aí, Antônio. Bom dia, meu querido. Marcelo Henrique, Shalom, querido. Aqui ainda no Facebook, Antônio, Priscila, Deus abençoe. Quem falou mais aqui nesse instante também, mandando um bom dia, foi lá na Bahia, o Rubens Amaral. O Marcelo até respondeu aí para nós aqui no Facebook. Deus abençoe, Rubens, lá de Jiquié, um amigo meu de infância, a gente cresceu junto na igreja. É uma benção, Rubens. Aqui também, Viviane mandou aqui, Jaiane mandou aqui também no Joanice, a Ju, Ana Paula, em tantas pessoas aqui que estão no Facebook, o Cícero lá da cidade de Bragança, Cícero Leite, não é o Cícero Rogério, cadê você, Cícero Rogério? O Cícero Leite, lá de Bragança. E a gente vê, olha quantas pessoas realmente, com compromisso, se mantendo firme, tirando aí seu tempo, está em casa, poderia estar fazendo qualquer outra coisa agora, mas não, pararam agora, tiveram o seu tempo agora de parar, sentar e escutar a palavra de Deus, e se relacionar com Deus. Por quê? Porque tem um compromisso com isso, tem um compromisso de se relacionar com Deus, e isso é bom, porque isso vai te fortalecer, querido. Continue assim, continue aí, empenhado, mesmo em casa, mas se envolvendo através dessas lives, porque com certeza o Espírito do Senhor está te fortalecendo, não apenas nesse momento que temos aqui de live, mas com a palavra, a leitura da palavra de Deus, com tempo de oração. Eu mesmo voltei um compromisso de falar assim, vou ler novamente a Bíblia, já comecei esse compromisso o mês passado, já comecei do primeiro livro de novo, Gênesis. Então por quê? Porque nós temos que ter foco na nossa vida, em várias áreas da nossa vida nós temos que ter foco, e na palavra de Deus não é o contrário, nós temos que ter foco também, nós temos que saber aonde a gente está, nós temos que saber onde a gente quer chegar, e para onde a gente quer chegar, a gente tem que se envolver, e a gente tem que mergulhar realmente na palavra de Deus. Então, querido, é a grande oportunidade que você tem nesse tempo aí, Quem disse que não tem tempo para orar, pastor? Olha o tanto de tempo que tem agora. Quem disse que não tem tempo para ler a Bíblia, olha o tempo que tem agora para ler a Bíblia. Quem disse que não tem tempo para fazer as coisas de Deus, olha o tempo que nós temos agora para nos relacionar com esse Deus. Então o tempo agora já não é mais desculpa. E nem pode ser mais desculpa para isso, porque todo mundo está tendo tempo agora, à vontade, em casa. Muitos não estão nem trabalhando, estão de férias, deram férias em algumas fábricas, fecharam-se algumas coisas, então o tempo, todo mundo está tendo de sobra agora. Então a gente realmente precisa demonstrar compromisso com a palavra de Deus, demonstrar compromisso com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus é fiel em tudo que Ele fala, Ele promete, Ele cumpre. Ele é fiel para cumprir as suas promessas na nossa vida. Mas será que nós somos fiel para fazer aquilo que Ele quer que a gente faça, aqui na terra, fazer aquilo que Ele quer que a gente faça, o compromisso que Ele quer que a gente tenha com o Evangelho, com a palavra dele? Será que a gente tem sido fiel para com Ele? Porque Ele é fiel para conosco. E será que nós estamos sendo? Verdade. Queridos, o tempo nosso fecha aqui. Manuel aí, que é o responsável por esse tema aí tão precioso, ele com certeza vai continuar aí a parte B, porque tem muita coisa, o tempo não dá. Mas nós queremos agradecer aí, que você tenha um excelente domingo. Deus abençoe você de perto, de longe. Manuel, encerra aí, Manuel, das últimas palavras, das últimas
Amém, queridos? Deus abençoe a todos vocês que estão aí participando, estão aí curtindo, estão comentando aí, né? Tanto no Facebook quanto aqui no YouTube. Tem muitas pessoas aí compartilhando, comentando, curtindo, né? E outras pessoas que estão assistindo também não estão comentando aí, né? Com certeza tem pessoas que não estão comentando, estão assistindo, mas não estão comentando, né? E Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a vida daqueles que vão assistir depois aí, né? Que vai estar nas plataformas aí, né? Nas mídias sociais, vai estar aí no YouTube, no Facebook, depois a gravação dessa administração. Deus abençoe você que vai estar assistindo um dia depois também. Isso, pode ser à noite, pode ser de tarde, de manhã. Deus vai abençoar você através dessa palavra também. Nós cremos nisso, em nome de Jesus Cristo. Não perca também hoje à noite. Hoje à noite continua, né? 7h30. A live 7h30. Vai estar aqui com o pastor. Não sei se vai ter mais alguém aqui acompanhando o pastor. E aí vai ter também, né, o derramar do Espírito do Senhor. Então esteja com o teu coração preparado, aberto também, porque à noite, logo mais à noite, o Senhor também vai ter uma palavra poderosa para o teu coração. Deus abençoe você. E como o nosso tema de hoje, mantenha-se firme, né? Mantenha-se forte, né? Em tempo de crise. Nesse tempo, se mantenha forte na palavra do Senhor, se mantenha forte realmente naquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Vamos estar orando então. Pai, nós queremos te agradecer em nome do Senhor Jesus Cristo por essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abra o nosso entendimento, Pai. Que nós venhamos a compreender qual é o teu propósito, qual é a tua vontade para as nossas vidas, Senhor. E que nós venhamos a estar compromissados com essa vontade, Senhor. Nós venhamos estar compromissados com buscar o teu reino em primeiro lugar. Acima de todas as coisas, estar com a tua palavra, com aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Em primeiro lugar, sempre em primeiro lugar, o teu querer, sempre em primeiro lugar, a tua vontade, sempre em primeiro lugar, fazendo aquilo que está no teu coração, Pai. Nos mantenha firme, Senhor. Nos mantenha forte no teu propósito, em meio a esse tempo de crise. Que o nosso coração não venha a se abalar. Que nosso coração não venha entrar em crise. Que o nosso comportamento não venha entrar em crise. Mas realmente venha estar alicerçado em Cristo, firmes em Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor te dê um domingo abençoado, um dia abençoado, e que o Senhor abençoe ricamente o teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus lindões, até logo mais, às 19h30. Deus abençoe a todos. Aí você no Facebook. Manuel já vai estar desligando aqui. Pode ir lá, Manuel, conclui lá. Tchau, queridos. Fica na paz. Shalom, galera do Face, do WhatsApp, do YouTube. Agora aqui, Manuel, preste aqui. Falou, Antônio, até logo mais, meu nobre. Só aperta aqui aí.